se fala sobre ansiedade. E aí se fala, não, o exercício físico é muito bom para quem é ansioso. Realmente é bom, mas nós temos que analisar o seguinte: até onde vai o exercício físico e aonde começa a psicoterapia e a questão dos fármacos também. Mas assim, o exercício funciona muito bem para quem é ansioso, depressivo, quem tem depressão, sim, funciona. Mas o problema é que nós fazemos muito errado o exercício. A gente faz muito exercício pensando na serotonina, que é produzida no intestino, e ela é responsável por 70% da produção da serotonina do corpo. A serotonina é um ansiolítico natural que nós temos, um relaxante, um calmante que nós temos. Mas aí é que tá. Não é simplesmente isso que vai fazer realmente a gente trabalhar melhor a ansiedade. Quando a gente pensa no movimento, lá no cérebro, nós temos uma regiãozinha chamada córtex pré-motor. No córtex pré-motor é onde nós temos, a grosso modo, a ideia do movimento. Não é tão simplista assim, mas para se entender, eu tenho a ideia do movimento no córtex pré-motor. Daí passa para a área motora suplementar. Essa área motora suplementar vai ser responsável justamente pela organização, pelo projeto do movimento. Tudo que nosso corpo vai fazer, o tronco, para onde vai. E daí passa para uma outra região chamada gânglios da base, ou núcleos da base, depende muito do livro que você pegue. E aí nos gânglios da base, que tem as divisões, né, putamen, núcleo caudado, globo pálido. Então, é nessa regiãozinha aí que vai ter a conferência de cada passo, do passo a passo do movimento. E após dar o ok, existe uma ligação direta para uma outra regiãozinha chamada formação reticular, responsável pelo controle do tônus do tronco. E a formação reticular, inclusive, tem uma ligação muito íntima com a glândula pineal, responsável pela liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. É o hormônio do sono que regula o nosso ciclo circadiano também. E aí o que acontece? O que é o ciclo circadiano? Você recebe luz durante o dia e à noite libera melatonina. E a formação reticular junto com a pineal vai regular justamente o ciclo circadiano e liberação de melatonina. Não é tão simples assim, mas é para vocês entenderem. E depois, ali pertinho da formação reticular, nós temos a substância nigra, que libera dopamina, que é um hormônio neurotransmissor justamente da parte motora. E aí, quando você faz toda essa ligação aí, você depois manda para o cerebelo e o cerebelo distribui para as diversas partes do corpo para a realização daquele movimento. Então, quando você faz essa ação, você muitas vezes automatiza, porque lá nos gânglios da base, nos núcleos da base, é onde fica realmente registrado o movimento. Então, cada vez que a gente repete o movimento e vai aprimorando esse movimento, é justamente no núcleo da base, nos gânglios da base, que fica guardado a memória do movimento. Então, toda vez que você fizer aquele movimento, ele já vai ter o reconhecimento. Então, fica mais fácil realizar cada vez. Então, a gente automatiza o movimento. E esse é o grande problema. Quando a gente automatiza o movimento, a gente já faz sem pensar nele. Se torna muito técnico. E aí que entra a questão. Muitos atletas de alto nível tendo crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque justamente automatizou e esquece de fazer uma coisa muito importante, que é perceber o movimento. Porque tudo no nosso corpo existe uma via que vai e uma via que vem. A via chamada aferente, eferente, é a via somática, sinestésica. Então, é importante para o cérebro executar o movimento e perceber o movimento para ativar justamente a parte frontal do cérebro, onde fica o lobo frontal, que é onde tem, digamos, a compreensão de tudo isso. Então, quando realizamos o movimento de forma automática, meio que você não ativa o lobo frontal. E é muito importante que ele seja ativado e perceba o movimento. Então você vai estar desligando certas áreas do cérebro e focando justamente no lobo frontal. E desta maneira é que conseguimos trabalhar o movimento
e dessa forma trabalhar a ansiedade e depressão. É fazer o movimento e perceber o que está se fazendo. Infelizmente, hoje em dia, nas aulas de ginástica, nas aulas de musculação, no futebol, seja onde for, as pessoas realizam os movimentos e não pensam no movimento. É importante que se pense o movimento para poder ativar o cérebro. É aí que vem a questão da psicomotricidade. Psique, não tem a ver com a questão psicológica. Eu preciso trabalhar a questão da depressão com o meu psicólogo. Não. A psique é aquilo que você é. Nós todos somos iguais. Todos nós somos iguais. O que diferencia justamente é a psique. É o que eu penso, como eu penso, por que eu penso, o que eu quero fazer, meus desejos, meus sonhos, meus medos. Isso é a psique. E a questão também da psique é da percepção do eu. Então, na hora que você realiza qualquer movimento motor e percebe isso, você percebe quem você é em relação ao espaço. E aí você se desliga um pouco de certas automações e se liga mais em você mesmo. E é aí onde o exercício físico realmente vai ajudar muito no trabalho com a pessoa com depressão, a pessoa com ansiedade, a pessoa com estresse. É isso que a yoga faz. A yoga você precisa pensar no movimento, pensar na respiração. E hoje em dia na academia a gente só vê uma parte da liberação do movimento que é a serotonina. É importante a serotonina? Claro que é importante. Tanto é que muitos remédios que a pessoa toma quando está com depressão, ansiedade, são justamente remédios que vão diminuir a recaptação dessa serotonina pelo corpo, pelos botões sinápticos, para ser mais exato, lá no neurônio. São importantes que ele fique circulante, mas é muito importante para a ativação do cérebro que você faça o movimento e perceba o movimento. É aí que o exercício realmente vai fazer o grande diferencial na vida de pessoas com depressão, com ansiedade. E eu preciso fazer exercícios físicos realmente para perceber isso? Não. Se você praticamente sentar e perceber o mundo ao seu redor, o vento que bate no seu rosto, vai tomar um banho, a água que bate no seu corpo, isso já ajuda bastante. É assim que nós desenvolvemos a parte motora e a parte do psique. Eles precisam estar juntos. Lembrando que os gregos falavam, mens sana in corpore sano. Não tem a ver com que se você for cadeirante, não vai ter a mente boa, a cabeça boa, não. Mas é sabido que as pessoas que são cadeirantes e praticam qualquer tipo de movimento, atividade física, artístico, dança, seja o que for, eles têm a mente muito mais saudável do que um cadeirante que não pratica nada. Mesma coisa uma pessoa que não é cadeirante. Se a pessoa pratica exercícios e percebe a dança, o movimento, e percebe isso, sente isso, vai ter uma mente muito mais saudável do que uma pessoa que não pratica nada. Esse é o grande segredo. Nós somos animais, fomos feitos para o movimento. Não fomos feitos para ficar parados. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.